Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de número 26 de Ciências. Na nossa aula de hoje, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a separação dessas misturas, tá? Nossos objetivos são conhecer os diferentes métodos de separação de misturas, associar os processos de separação no nosso cotidiano, tá? E explorar também os conhecimentos aprendidos para sua utilização na prática. Lembra que a gente já está trabalhando há um tempinho sobre as misturas homogênea, heterogênea, então a gente vai colocar isso em prática hoje, tá? Então, só recapitulando e recordando um pouquinho sobre as aulas anteriores, é que a mistura, tanto a homogênea quanto a heterogênea, cada uma dessas substâncias, elas formam, uma mistura que mantém suas propriedades específicas, tá? Então, os seguintes processos permitem a separação dos vários componentes de uma mistura. Então, para o nosso início da nossa conversa quando você adiciona, no caso, leite ao seu café, você está preparando uma forma de mistura, tá? Você está misturando o café com o leite. O mesmo acontece quando você prepara o soro caseiro adicionado a pequenas quantidades de sal e açúcar na água. Agora pare e pense um pouquinho. Será que o refrigerante ele é uma mistura ou não? O refrigerante que a gente costuma tomar, não é para tomar sempre, é lá de vez em quando. E também a gente define, no caso, que mistura, ele é a associação de duas ou mais substâncias com propriedades que permanecem inalteradas, ou seja, que elas não mudam, E que é um composto formado por dois, ou mais tipos de materiais. E nesse caso, recapitulando, o refrigerante ele é considerado também uma mistura, pois na sua composição, no caso, está misturando um gás e também o suco. Então, a gente tem ali uma mistura homogênea e outra heterogênea ali do lado, tá? Então, o refrigerante, ele é uma mistura, sim. Outro exemplo que temos na natureza também é em relação ao solo. Ele é uma mistura da areia, dos sais minerais, de materiais orgânicos, materiais como carbonos, restos de animais e também de vegetais. O próprio ar que respiramos, ele é uma mistura, tá? Que tem vários gases ali, principalmente são o gás nitrogênio e o gás oxigênio. Por isso, é muito raro encontrar na natureza algum material que seja assim 100% puro. Se quisermos obtê-lo, nós vamos ter que realizar uma separação dessas misturas. Aí vai existir vários métodos, no caso, usados para, em laboratórios, para a gente separar essas formas dessas misturas. Como é no caso ali nas grandes indústrias, nós vamos utilizar um tipo de materiais para separar determinados elementos. Cada método ele depende do tipo de material que desejamos obter e do tipo de mistura que se pretende também separar ali. Vamos tomar como exemplo a própria água do mar. Um dos sais que estão misturados ali na água é o sal que a gente utiliza em casa, o sal de cozinha, que na verdade ele é chamado de cloreto de sódio, tá? O sal de cozinha, o nome científico dele é cloreto de sódio. E daí eu pergunto para vocês, como o sal, se a gente for para pensar, como o sal ele é separado, da água do mar até chegar às nossas casas, chegar naquele pacotinho que a mãe vai temperar lá uma pipoca, vai temperar a comida. Como é que ele chega em casa? Bom, o método para a gente separar a água do mar do sal que está contido nessa água é o método de evaporação.
Nos estados físicos da matéria, a água e as suas mudanças, elas mostram que a evaporação é a passagem lenta da água em estado líquido para o estado que vai ficar em vapor. Então, é exatamente isso que é feito para separar uma mistura formada por um líquido, um sólido, como seria no caso o sal. Que ele é deixado em repouso e ele é aquecido, né, no caso, até a parte líquida vá evaporando e fique somente aquele sal ali. No caso da obtenção do sal de cozinha, a água do mar ela é represada em tanques bem rasos, que são chamados de salinas, tá? Com o passar do tempo, o calor do sol e também do vento, né, as condições climáticas, elas levam, no caso, a água comece a evaporar. E no caso, o sal, ele vai se cristalizando e ele vai sendo separado. Dá uma olhada ali na imagem, como é que fica. O sal ele vai formando montinhos e ali já fica bem num tanque bem raso, né? Na questão da água, a gente quase não consegue ver, só pequenos montinhos de sal que ele está cristalizado ainda. E daí, para a gente saber um pouquinho mais sobre a separação de misturas, né? Separação de misturas significa isolar um ou mais componentes, né? Ou no caso, as substâncias que formam a mistura. Seja ela homogênea, né, no caso, que apresenta apenas um aspecto visual, uma fase, ou seja heterogênea, que vai apresentar mais aspectos visuais e também vai apresentar mais fases. Então, a seguir, a gente vai ver um pouquinho sobre cada método da separação dessas misturas. O primeiro dele é bem conhecido e a gente também realiza em casa, é a catação. O método ele é baseado nos diferentes tamanhos, no caso, e também aspectos visíveis dessas partículas de uma mistura, entre os sólidos e granulados. No caso, um dos sólidos ele é retirado, né, com pinça ou pode ser mesmo catado realmente com a mão. Então, um exemplo que a gente tem em casa, bem simples, né, e que com certeza a mãe de vocês fazem, é a mistura de feijão com as impurezas. Mesmo que ele está embaladinho, geralmente ele vem ou um feijãozinho diferente, até mesmo algumas pedrinhas. Então a mãe, o que ela faz? Ela vai catar aquele feijão, ela está fazendo um método de separação entre as impurezas do feijão, né, e o próprio feijão como um componente ali para ser cozido posteriormente. Tem outro método também que é a levigação. Esse método, no caso, ele utiliza a força da água para arrastar o componente menos denso, né, menos pesado de uma mistura. Então, ele é formado por sólidos e diferentes, no caso de densidades. Quando a gente fala em densidade, tá, pessoal? A gente está falando na questão de peso dessas substâncias, desses elementos. Então, um exemplo que a gente tem em casa esse não é em casa, é mesmo separar a questão do cascalho do ouro. Então, a gente tem ali na imagem, né? Essas pedrinhas ali douradinhas são o ouro, passado por uma forma de peneira, tá? Vai retirar aqueles cascalhos e vai passar uma água, né, com alta pressão, para deixar só as pedrinhas mesmo que realmente importa, que seria o ouro. Então, esse método é a levigação. Agora sim, a gente tem um método que também a gente faz em casa a separação, que é a questão da filtração. Ele é uma forma, no caso, de separar o sólido e o líquido, né, como a água e a areia, por exemplo. E para fazer a filtração é necessário utilizar materiais que apresentem, no caso, minúsculos orifícios e que, no caso, passe a parte líquida, né, e deixe somente a parte sólida, que fique retido, né, esses grãozinhos. É no caso ali do café que a gente toma em casa. A gente vai tomar um cafezinho, a mamãe vai colocar o filtro, vai passar a água, os grãos que são pequenininhos, orifícios, eles vão ficar retidos ali naquela peneirinha, no caso, naquele filtro.
Outro exemplo, esse não é tão visível, também não é um método caseiro, seria a decantação. Ele vai consistir, no caso, na separação dos materiais sólidos presentes em um líquido. Então, a gente vai deixar a mistura em repouso e os materiais sólidos, no caso, que não se dissolverem, né, na água, eles vão tender a se acumular embaixo. Ali no nosso exemplo, a gente vai ter ali sólido como se fosse pedrinhas, tá? E o líquido. Então, a gente sabe que a água, ela não vai absorver a pedra, portanto, a pedra ela vai ficar no fundo, enquanto o líquido vai ficar na parte de cima. O próprio método da evaporação, que é o método utilizado quando temos o objetivo, no caso de reutilizar o líquido, né? Retirar esse líquido e ficar também só com a parte sólida. Assim, no caso, é a questão do cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha. É a separação, no caso, da água do mar, né? E desse sal que vai ficar presente ali na salina. E são grandes quantidades de sal, como ficam ali nesse montinho que vocês estão vendo, tá, pessoal? Outro método também que a gente tem em casa, mas que às vezes a gente não para pensar tanto, é a questão da centrifugação, quando a mamãe vai lá lavar a roupa. Então, ele é um método que ele acelera o fenômeno da decantação. Quando, no caso, a mistura ela é submetida a movimentos, né, a partir de um equipamento, né, que ali seria uma centrífuga. E um exemplo, no caso da centrifugação, no nosso dia a dia, é das máquinas de lavar ou a própria centrífuga mesmo pequenininha que a gente pode ter em casa. Então, a mamãe vai colocar lá a roupa. Essa máquina, no caso, vai retirar toda a água e vai deixar separado. Então, no caso, a roupa já não está molhada, a gente já está separando os elementos de uma roupa seca e de uma roupa também molhada, tá? Outro exemplo também da centrifugação que a gente tem, que ele já é usado um pouquinho mais em laboratório, quando a gente vai estudar os tipos de sangue que a gente tem. Então, também passa por uma centrífuga, para a gente descobrir quais são as substâncias que tem no nosso sangue, qual é o tipo do nosso sangue, tá bom? Outro método também conhecido é a questão da separação magnética, tá, pessoal? Ela é usada para separar a mistura entre um sólido, né? Quando um componente ele é o metal, principalmente, e no caso o método ele é baseado na força da atração de um ímã sobre um material metálico. Um exemplo é quando o ímã ele é preso num guindaste, como a gente está vendo ali, e ele separa alguns materiais, né, metálicos do restante dos resíduos. Então, ele seria um exemplo do ferro velho, né? Ele tem diversos componentes, diversos materiais. Ele vai puxar através do guindaste e vai ficar só suspenso ali a parte que a gente quer separar, que seria a parte do ferro, tá bom? Então, esse seria mais um exemplo de separação dessa mistura ali. Outro exemplo que a gente tem também, e ela também não é tão comum no nosso dia a dia, é a questão da destilação. É quando se deixa, no caso, um recipiente com água e sal exposto ao ar, e a água, no caso, ela é perdida, digamos assim. Para que isso não ocorra, no caso, na separação dos materiais, usa-se um destilador, tá? A gente vai ver no slide seguinte o que é um destilador. Nesse caso, nós colocamos uma das misturas na água, e o sal e também o destilador. E também outros minerais, que daí vão ser dissolvidos na água, permanecendo no recipiente de origem, no caso, até a água evaporar. Uma vez que se perder o ar, né, ele passará por um tubo resfriado e voltará, no caso, ao seu estado líquido em outro recipiente, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês de destilador. Então, a gente vai ter um balão de destilação que ele está sendo aquecido. Eu também vou ter um termômetro. Para que serve um termômetro? Para medir a temperatura, certo? Então, esse termômetro, a gente vai ver ali a temperatura, ele vai passar por um outro tubo, tá? E vai chegar até um outro balão de recolhimento, que após aqui, ó, esquentou, ele virou vapor.
e ele chegou do outro lado ainda no estado líquido, tá certo, pessoal? Então, esse é um exemplo de destilador. E nessa aula a gente viu um pouquinho mais sobre a separação de mistura, os métodos, né, que são utilizados e como eles estão presentes no dia a dia. Agora, para a gente fixar essa aula, nós vamos para a nossa atividade. E eu espero que vocês tenham feito anotações. Então, a gente vai precisar do nosso lápis, borracha e também do caderno. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá, pessoal? E até a próxima!